Fala aí, povo, tudo tranquilo? Então, como eu prometi, tá aí, ó, tô gravando um vídeo para vocês sobre o período entre guerras, que foi de 1918, quando termina a Primeira Guerra Mundial, até 39, quando começa a Segunda Guerra Mundial, e ocorreu a ascensão dos chamados regimes totalitários. E essa foto que eu coloquei aí, essa imagem, não é por acaso, né? Tem um cidadão tendo seus olhos e sua boca tampada. Foi um período que o povo não estava ali para pensar, nem questionar, nem expressar a sua opinião, mas somente para aceitar que os estados totalitários lhes impunham. Então, gente, ó, geralmente os alunos ficam tudo empolgados quando chegam esses assuntos, né? Nossa, nós vamos estudar o nazismo, que legal, Hitler, a Segunda Guerra. Então isso é interessante. Então esse vídeo eu não vou falar da guerra, eu vou falar do período entre guerras, o que rolou no mundo aí nesse período, certo? Com foco na questão dos regimes totalitários, belezinha? Então vamos lá para ver o que rola. Primeiro contexto, né? Acabou a Primeira Guerra Mundial, morreu gente pra caramba, alguns países ficaram quebrados, principalmente a Europa, a Alemanha então nem se fala por conta do Tratado de Versalhes, que impôs duras sanções aí à Alemanha. E, como se não bastasse, né, os Estados Unidos, que também participaram da guerra, eles estavam num período de crescimento econômico, porque os Estados Unidos foram muito ligeiros, né? Eles participaram da guerra, mas a guerra não foi no território deles. E sempre é assim, né? Até os dias de hoje. Haja visto os países árabes aí. Mas, vamos lá. Então a gente tem aí alemães, italianos, espanhóis assistindo ao surgimento de ideologias de cunho antidemocrático. Os ingleses e franceses e os estadunidenses ou norte-americanos procuravam regimes liberais, que diminuíam o papel do Estado e aumentavam-se o papel do mercado, para tentar escapar aí da crise capitalista. Aí, gente, o que rolou? Em 29 nós temos o crack da Bolsa de Nova York, conforme a gente já estudou nas nossas aulas. O centro global do capitalismo aí ocorre a Grande Depressão por conta de uma série de motivos, entre eles a superprodução, entre eles a especulação na Bolsa de Valores, que eu já expliquei nas aulas o que é isso, mas esse vídeo não é o foco, não é a Bolsa de Nova York, mas então ocorre esse crack e os países da Europa estavam recebendo uma ajudinha dos USA, né, dos Estados Unidos, uma ajudinha econômica, e quando os Estados Unidos quebra, cortou o leite da Europa, cortou essa ajudinha econômica. Aí o que vai acontecer? Os países europeus vão intensificar suas crises e aí isso vai servir de pano de fundo para a ascensão do totalitarismo. Os caras que tinham uma ideia de um Estado mais forte, totalitário, de uma ditadura, vão falar, olha, a gente precisa de criar Estados totalitários para resolver nosso problema da crise, chamados Estados aí nacionalistas. Então, os países envolvidos na Primeira Guerra atravessaram profundas crises econômicas resultantes dos gastos com este conflito, né? Aí uma foto da Primeira Guerra. O questionamento econômico se tornou mais amplo após a Revolução Russa, porque a Rússia implantou um outro modo, que é o socialismo, e aí os caras começaram a questionar, pô, me parece que o socialismo está dando certo na Rússia. Por que a gente não implanta? E vai começar a surgir partidos socialistas na Europa. Só que, gente, por favor, não confunda, não confunda. Eu já vi gente falando que o nazismo é de esquerda. Meu Deus, isso me causa náuseas. O nazismo não é de esquerda, o nazismo é de extrema direita. Os partidos de esquerda, eles pregam a igualdade social, o socialismo. Eles são partidos populares. Os partidos de direita, no capitalismo, são os partidos que pregam a liberdade comercial, competição. E os partidos de extrema direita são os regimes totalitários. É bem lembrado que o partido nazista tinha um nome, tinha nome de socialista, que era o partido, não me lembro o nome agora, socialista alemão, dos trabalhadores alemão, uma coisa assim. Mas que não era, você precisa entender isso, porque tem muita gente falando besteira aí na internet, na televisão. Então, para ficar bem claro, a União Soviética tinha um partido de esquerda, um partido socialista. E vai surgir alguns partidos socialistas na Europa, na Alemanha, por exemplo, que vai ganhar força. E os partidos de direita, ou totalitários, o nazismo e o fascismo, são de extrema direita. E eles vão surgir para combater, eles são anticomunistas, antissocialistas. Então não dá para confundir. E aí a fotinha, né, do Adolf Hitler, que é o líder aí do partido nazista que vai chegar ao poder na Alemanha. Alguns exemplos aí dos ditadores, né, dos
chamados ditadores de estados totalitários, o Mussolini da Itália, que foi um dos primeiros, o Franco, que teve a sua ditadura espanhola, o Salazar de Portugal, que era um cara muito icônico também, e o Hitler, Adolf Hitler, na Alemanha, certo? E aí, gente, características desses estados totalitários, militarismo, os caras investiam pesado na questão da guerra, eles acreditavam que os países tinham que estar o tempo todo preparados para um combate. O nacionalismo, a exaltação de tudo que era daquela nação, inclusive o contrário também, inclusive a diminuição, o repúdio aos estrangeiros, aos indivíduos aí de etnias diferentes, como aconteceu com os judeus na Alemanha, todo mundo sabe. Outra característica é o unipartidarismo. Então, os estados totalitários, eles caçavam, colocavam na clandestinidade, ou até prendiam mesmo os caras que pertenciam a outro partido. Culto à personalidade, isso aqui não precisa nem falar, né? Os caras tinham Hitler como um deus, Mussolini também na Itália, todos eles. E totalmente não democrático. Tem mais uma característica aqui também, que é o culto à força e não à inteligência. Muitos nazistas e fascistas queimavam livros em praça pública. Então, o cara defender alguém que defende o nazismo ou o fascismo, um regime assim totalitário, extremista, para mim, desculpa a expressão, mas é alguém desinteligente, porque os caras eram contra qualquer tipo de cultura. Os caras não queriam que o povo pensasse, tá certo? Então vale a pena a gente entender que orientação que a gente segue na vida aí, porque a história ajuda a gente a entender para onde nós vamos, né? Isso que é legal. Os caras às vezes reclamam disso da história, mas às vezes não estuda história e fala cada besteira que é triste. Mas tá, tranquilo. Aí temos alguns exemplos, então, os mais famosos, né? Na Itália, Mussolini, acabou a Primeira Guerra. A Itália passou por uma crise ferrenha aí, e eles queriam se recuperar da crise. Nós tínhamos uma monarquia na Itália que... Deixa eu passar aqui porque para ganhar tempo. Tinha uma monarquia do rei Vítor Emanuel III, e aí o chamado Mussolini aí comandou a marcha sobre Roma com um grupo dos Camisas Negras, que é do Partido Fascista, e esses caras foram ganhando cada vez mais espaço no poder até que Mussolini chegou ao poder. E aí, olha lá, ó, em 26 de outubro de 22 ocorreu o famoso episódio da marcha sobre Roma, quando os Camisas Negras avançaram e exigiram mudança, e o rei viu-se obrigado a entregar ministérios ao fascista, que se estabeleceram no poder e foram construindo um estado totalitário. O governo fascista passou a incentivar o crescimento demográfico, visando o aumento de braços para o exército e para o trabalho. O governo incentivou a produção agrícola e industrial, promoveu relativamente um crescimento econômico e fez muita obra pública também. Então é interessante, porque é um governo de direita, mas de um Estado presente, não de um Estado ausente como os liberais, neoliberais. Nazismo aconteceu na Alemanha, assim como os italianos, eles também, a Alemanha ainda estava pior das pernas ainda depois da Primeira Guerra, por conta do Tratado de Versalhes, né? Bom lembrar que a Alemanha foi responsabilizada pela Primeira Guerra e por todos os prejuízos dela. O povo alemão estava com a imagem ferida por conta da guerra e por conta da crise, então tinha espaço para um crescimento de uma ideologia aí nazista. Os grupos de esquerda se multiplicaram e propunham mudanças profundas para a Alemanha, influenciadas pela Revolução Russa, é o que eu falei. E aí o nazismo vai surgir contra esses grupos de esquerda. Assim como na Itália, a direita se amedrontou e começou a abrir espaço para grupos de extrema direita. Esses são os regimes totalitários. E aí tem o famoso Hitler segurando a bandeira da cruz suástica, que é um símbolo que ele criou, no período que ele teve aí preso também, né? Porque no começo ele foi dar de louco lá, os caras prenderam ele sai, se torna liderança e vai chegar até o poder. Então, no início da década de 30, o Partido Nazista havia crescido muito, se tornado um refúgio de uma direita amedrontada que viu no nazismo a única opção diante das ameaças da esquerda. O Hitler ele foi convocado para o cargo de chanceler e depois, naquele momento, os nazistas chegavam ao poder e ficaram até o final da Segunda Guerra Mundial. E depois o Hitler recebeu o título de Führer, que significa líder. Então os caras tinham o Hitler como um paizão mesmo. Foi um paizão que afundou com a Alemanha. E é legal, né? Porque o Hitler falava assim que a raça ariana era superior às demais. Ela era uma raça superior às demais raças do mundo e tal. Grande raça superior, perderam a guerra. Se fosse superior mesmo, os caras tinham vencido a Segunda Guerra Mundial. Então, que coisa de louco, né? E é isso aí, gente.
terminamos. E um abraço a todos, espero ter ajudado.